Fala, nação rubro-negra! E aqui estou para fazer mais uma análise do jogo do Mengão, que ontem recebeu a equipe do Sport e venceu pelo placar de 2-0, em vitória importante, é claro, para não deixar as equipes da parte de cima do Campeonato Brasileiro se distanciarem. E é claro que os detalhes desse jogo você verá agora aqui comigo, Giovanna Iron, em mais um vídeo do Opinião Rubro-Negra. Jogando ontem em Volta Redonda, porque o Maracanã está fechado aí para recuperar o gramado, que nos últimos jogos esteve muito batido ali, campo ruim. Ontem a equipe do Flamengo recebeu o Sport e, como eu falei na abertura do vídeo, venceu pelo placar de 2-0. Nós fizemos 4 gols para valer 2, né? Mas o importante aí é que conseguimos vencer. Ontem o Flamengo controlou o jogo, como na maioria das vezes é de costume. É claro que o volume não foi tão forte, não foi tão intenso, mas foi uma partida muito controlada, muito bem controlada pela equipe rubro-negra, que contou aí com os desfalques, né, do Diego, e na zaga também a gente não estava com a dupla que costuma jogar, que era Léo Pereira e o Gustavo Henrique, já que o Rodrigo Caio quase nunca está disponível. Então a gente veio com o Bruno Viana fazendo a dupla com o Léo Pereira e no lugar do Diego, o João Gomes, que inclusive ontem fez o gol, né, e jogou muito bem por sinal. E assim, eu gosto de vê-lo em campo e é importante essas oportunidades para ele, porque assim, eu não sou uma grande fã do futebol do Diego, então quando esses meninos entram bem na posição dele, assim, eu fico muito feliz, né? E ontem ele jogou bem, fez o gol, mas que acabou sendo anulado. Então os dois gols, né, marcados pelo Flamengo foram pelo Bruno Henrique, que abriu aí o placar. E, inclusive, esse gol do Bruno Henrique é muito significativo, né? Porque ele acabou ultrapassando o Romário no quesito da artilharia pelo Campeonato Brasileiro. E ele está muito próximo aí de passar o Renato Abreu e, se eu não me engano, eu acredito que seja o Bebeto. Faltam uns 2, 3 gols para o Bruno Henrique ultrapassar. E assim, ele atualmente é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 8 gols e na última temporada, na última edição do Campeonato Nacional, ele fez 9 durante a disputa toda. Então, a gente está vendo, né, novamente que o Bruno Henrique está voltando a apresentar aquele futebol de 2019, inclusive. O ano de 2019 foi o ano da artilharia do Bruno Henrique, fez muitos gols e se consagrou juntamente à equipe do Flamengo nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então, além do Bruno Henrique, que novamente ontem fez uma boa partida, o outro gol foi marcado pelo Everton Ribeiro, que chutou ali na área, finalmente, né, chutou, a bola acabou desviando ali e entrou. Ele que quase sempre prefere tocar ali ou hesita na hora de finalizar, ontem resolveu chutar. Eu acho que o chute até sairia assim, meio pela linha de fundo, mas acabou entrando, fazendo o 2-0 no início do segundo tempo para a equipe rubro-negra. Então, assim, tivemos mais posse de bola, 64% da posse de bola foi do Flamengo. O Sport quase não nos ofereceu perigo. Eu acredito que a maior chance do Sport foi naquela cabeçada do Pedro, quase no final do primeiro tempo, né, em que o Diego Alves fez uma boa defesa. Então, não nos trouxe tanto perigo. Conseguimos usar a defesa do Sport, que é uma das melhores do Campeonato Brasileiro, mas também a equipe não costuma fazer muitos gols. Então, assim, foi uma vitória tranquila e, como eu falei, importante pra gente não deixar os times que estão acima do Flamengo, né, abrirem grande vantagem, porque o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras no confronto direto aí, abriu 5 pontos de diferença para a equipe paulista e está agora a 10 pontos de diferença para o Flamengo. O Flamengo, lembrando, tem 2 jogos a menos, então é importante a gente não deixar o Atlético escapar. E falando nisso, de deixar a líder escapar, né, o Renato Gaúcho ontem deu uma declaração dizendo que é muito difícil de conquistar os três campeonatos, e realmente é difícil, mas o Flamengo tem que estar até o final na disputa
de todos, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é campeonato de ponto corrido, e talvez seja o campeonato assim mais fácil de recuperar, porque no mata-mata a gente pode estar numa noite que não seja tão inspirada e o time ali adversário fazer gols, conseguir algumas jogadas e isso dificultar a vida do Flamengo e acabar sendo eliminado. Mas no campeonato de pontos corridos, que é o caso do Brasileirão, a gente tem como recuperar, né? Recuperar os pontos e ganhar. Então é importante que o Flamengo se mantenha focado, independente de técnico, em estar sempre brigando pelos títulos. Fazendo o resumo, né, de ontem, partida, como eu falei, controlada, fácil, sem grandes perigos, onde não fomos tão testados. Ontem, assim, como eu falei, não tivemos tanto volume de jogo, mas a gente até que criou um número de finalizações, assim, de chances considerável, foram 18, se eu não me engano. Mas mesmo assim, eu pensei que o Flamengo fosse se impor mais, mas foi importante, obviamente, essa vitória depois de a gente ter perdido de 4 para a equipe do Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro. E no meio de semana agora, né, quarta-feira, tem o jogo de volta contra a equipe do Olímpia, no Mané Garrincha. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo, então tá com essa vantagem para o jogo de volta, venceu bem. E final de semana a gente enfrenta a equipe do Ceará, depois tem Copa do Brasil, então são confrontos importantes aí para o Flamengo. E é claro que você vai acompanhar os detalhes tudo aqui no Opinião Rubro-Negra. E se você ainda não segue, aqui ó, o nosso perfil no Instagram é o Opinião Rubro_Negra e no YouTube o canal é o Giovana Iron ORN. Inscreva-se aí e ajude a nossa comunidade aqui crescer. É claro que eu espero todos vocês no próximo vídeo. Beijão e até a próxima!